Nós vamos abrir outra vez as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, para lermos a partir do verso 18 até o verso 20. Vamos ler o que diz a palavra de Deus e aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa meditação, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui uma passagem em que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a oração. A oração é algo muitíssimo importante na vida do cristão, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos diz que devemos orar, orar sempre, orar de diversas maneiras, orar por todos. Então há uma abrangência muito grande aqui no que podemos e devemos fazer numa oração, como parte da nossa batalha espiritual como servos de Deus. Nós vamos falar sobre este tema da oração nesta noite. Vamos falar sobre o que nos traz o apóstolo Paulo nesta epístola aos Efésios, e o tema será: não pare de orar. Nós temos aqui uma epístola onde o apóstolo Paulo vai algumas vezes falar sobre o tema da oração, que é um tema sempre presente nas suas cartas. Aqui no capítulo 1, verso 16, ele disse que ora sem cessar, que está sempre orando, intercedendo pelos irmãos, pela igreja. Nós vamos ver que mais adiante o apóstolo vai dizer no capítulo 3, o verso 14, que se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, de novo ele está falando sobre a sua atividade na oração. Também depois ele vai dizer que nós devemos orar, e no capítulo 5 ele diz: devemos falar ao Senhor com ação de graças, orações de gratidão. E no capítulo 6 ele volta ao tema da oração, nesse contexto de batalha espiritual que ele está se referindo quando os efésios são chamados a tomar a armadura de Deus e empunhá-la em oração. Oração, então, é algo que o apóstolo Paulo sempre está tratando. Nesse contexto, ele vai falar de conflito, guerra espiritual. Ele começou no verso 10 dizendo que nós devemos nos fortalecer, e em seguida ele diz que devemos tomar a armadura de Deus para estar firmes contra as ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra o carne e sangue, ou seja, contra os homens, mas contra os poderes espirituais da maldade que estão por trás de toda a contenda, de toda a oposição a Cristo, ao Evangelho, à igreja e aos crentes. Então a igreja está inserida nesta batalha espiritual contra as forças espirituais da maldade. Não podemos esquecer disso. Não estamos aqui num parque de diversões, estamos num campo de batalha. E se estamos num campo de batalha, precisamos conhecer e usar as armas que temos à disposição para este combate. O apóstolo Paulo, então, vai dizer que nesta guerra, os cristãos devem estar ativos, preparados, usando armas de defesa e de ataque, escudo, espada, e usando também armas poderosas para derrotar o inimigo. Entre elas está a oração. A oração é mais do que um equipamento aqui. É uma maneira de entrar no combate. É uma forma de viver alerta porque se está em guerra. Oração é mais do que simplesmente algo a fazer. É o que devemos fazer sempre
para estar aí unidos a Deus, em comunhão com Deus, lutando lado a lado com Deus e crentes lado a lado um do outro contra o inimigo de nossas almas. Então há uma necessidade de nós conhecermos mais e colocarmos mais em prática algo que aprendemos sobre a oração, porque a oração é fundamental para o crente. Crente que ora está preparado para a batalha espiritual em que vivemos. Crente que não ora está com problemas porque não vai poder, ou não vai saber, ou não vai ter força para usar os equipamentos, as armas que Deus nos deu para lutarmos a favor dele e a favor da sua igreja contra o inimigo de nossas almas. Então nós vamos ver, queridos, que aqui no verso 18, o apóstolo Paulo já terminou de descrever as armas que nós temos, e aí ele falou do cinto da verdade, a couraça, a armadura da justiça, ele falou dos pés calçados no evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, mas tudo isso deve ser empunhado em espírito de oração, ou em vida de oração, para que possamos lutar contra o inimigo. E aí então no verso 18 ele começa dizendo, orando em todo tempo. A oração deve ser uma constante. Paulo está dizendo, ore em todo o tempo. Ele mesmo disse lá no capítulo 16 que ora sem cessar, que ele tinha uma vida ativa de oração. E diz aos cristãos que eles devem perseverar na oração. Não só aqui na epístola aos Efésios, mas em outras epístolas, como lá em Romanos, capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Oração é algo que o apóstolo diz que nós devemos fazer sempre. Verso 18 ele diz, orando em todo tempo. Depois ele diz, perseverando nisso, ou vigiando nisso com toda perseverança. Orar, queridos, é algo que nós devemos fazer sempre. Nós vamos encontrar ainda Colossenses 4:2, ele dizendo, perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Velar é continuar olhando aquilo, vigiando aquilo, como? Com ação de graça, ou seja, oramos, cremos que Deus vai fazer, mantemos a nossa confiança e já vamos agradecendo porque cremos que o Senhor vai fazer aquilo, vai atender sempre a oração. O apóstolo diz que devemos orar sem cessar, aí em 1 Tessalonicenses 5:17. O que é orar sem cessar? É viver o dia todo de joelhos? Não, é manter sempre uma consciência da presença de Deus e uma comunhão com Ele. Jesus também nos ordenou que devíamos perseverar na oração. Ele ordenou aos seus discípulos que perseverem na oração. Lá em Lucas capítulo 21, verso 36, ele diz que nós devemos perseverar em oração. Ele contou parábolas como lá em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo e da viúva, quando ele diz que nós devemos, como exemplo daquela mulher, perseverar em pedir a Deus, porque Ele está pronto a nos responder. Então a oração, queridos, é uma respiração espiritual. É como respirar para o nosso corpo, assim é a oração para o nosso espírito. Respirar é algo que nós fazemos sempre. E ninguém fica cansado porque está respirando muito. Ah, já estou cansado, passei o dia todo respirando. Não. Você não cansa de respirar. Pelo contrário, você cansa quando você não está respirando bem. Quando está com o nariz entupido, quando não está conseguindo respirar bem, aí é que você cansa. Nós, então, se não respiramos, perdemos o fôlego, perdemos o vigor
ficamos cansados e logo, logo vão aparecer os problemas. Alguém vai desmaiar, alguém vai ter que parar, alguém vai ter que ir para um balão de oxigênio, alguém vai ter que parar e respirar fundo para ver se recupera o fôlego. Assim como o corpo vai sentir a falta da respiração, o espírito vai sentir a falta da oração se nós pararmos de orar. Orar sempre, então, é viver em comunhão com Deus. Ou seja, estar sempre em contato com Ele. Eu acordo, agradeço a Deus pela noite, pelo dia, vou fazer as minhas coisas, mas em tudo eu estou ali, Senhor, obrigado por isso, Deus chega aqui, tem misericórdia, eu posso ir caminhando na rua e intercedendo, Jesus abençoa essa cidade, abençoa esse povo, e assim estou em contato, em comunhão com Deus o dia todo e consciente da sua presença, de que eu estou em sua presença todo o tempo, que tudo tem a ver com Ele, tudo vem dEle, tudo é para Ele e em tudo eu sou um soldado em batalha. Então, na hora que vejo alguma coisa, Deus tem misericórdia, abençoa esse homem, Jesus toca nessa vida, muda essa pessoa, Senhor, chega aqui nessa situação, eu estou batalhando em oração, eu estou em comunhão com Deus e orando, perseverando nesta oração. Mas além desses momentos constantes, nós devemos tirar tempo para estar reservado orando. Orando sozinho, orando juntamente com os irmãos, orando com a igreja, porque a oração deve fazer parte da vida do crente constantemente. Alguém já disse, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Para termos realmente o poder de Deus na nossa vida, precisamos ter uma vida de oração. E Paulo diz, orando em todo o tempo. Ora, irmãos, se nós estamos numa batalha, quem está numa batalha, quando é que ele pode parar de vigiar? Quando é que ele pode descansar, baixar as armas e ficar tranquilo? Nunca. Num campo de batalha, nunca. Quando a batalha terminar, tudo bem, pode-se descansar, mas não enquanto estamos em guerra. A oração perseverante, então, é uma evidência de fidelidade, porque o Senhor manda que nós oremos, e é o caminho para manter a comunhão com Deus. Se queremos estar realmente em comunhão com o Senhor, precisamos ter uma vida de oração perseverante. A oração insistente vence o medo diante das expectativas do futuro. Crente que não ora vive com medo, lógico. Porque se não ora, meu Deus, e como vai ser isso? E como vai ser aquilo? Eu estou preocupado. Isso, olha, eu vi hoje no jornal uma coisa, meu Deus, a inflação e o inimigo está aí astuto. O inimigo está astuto. As coisas podem até piorar. Mas Paulo não diz assim, olha, tenham cuidado, tenham medo. Não, ele diz assim, ore em todo tempo. Porque quando oramos, nos fortalecemos, a nossa fé vai ser um antídoto contra o medo. Se nós oramos, entregamos ao Senhor, cremos que Ele faz, sabemos que Ele é poderoso, que Ele pode fazer e que Ele ouve a nossa oração, então não caminhamos com medo, caminhamos com confiança, perseverando nesta oração. Na oração, nós precisamos lembrar, queridos, que nós estamos perseverando, pedindo, mas não é um Deus distante, um Deus que não quer nos ouvir, mas estamos perseverando e pedindo a um Pai amoroso que se preocupa com nós, se preocupa conosco. Um Pai que está atento à oração de seus filhos. Alguém diz que você não pode ir até Deus porque Deus está zangado com você. Você tem que falar com a mãe para ela ir falar com o filho e uma coisa assim. Não, isso não é necessário de forma alguma. Não precisamos de uma mãe, aliás, nem temos mãe no céu, porque já temos um Pai que se importa conosco. Paulo vai dizer aos Efésios
que nós estamos em Cristo e agora Ele nos fez agradáveis a Deus nesta união pela fé com Cristo. Então, quando nós oramos, não é falar com um Deus irado, é falar com um Pai amoroso que está pronto a nos atender. Lucas capítulo 11, verso 9 em diante, Jesus disse assim, ele tinha acabado de ensinar a oração modelo, a oração do Senhor. E ele diz assim, eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Veja que Jesus está dizendo, ele ensinou a oração modelo, depois ele contou a parábola do amigo importuno. Ora, você vai pedir a um amigo, mas tem amigo que não é lá muito amigo, que era o caso do homem da parábola, e pode ser que você fique sem receber. Mas por ser amigo, você se atreve a ir pedir. Mas quando nós vamos a Deus, não estamos falando com um amigo. Nós estamos falando com o nosso Pai. É muito mais do que um amigo. Um amigo, às vezes, você fica assim meio sem jeito. Mas o nosso Pai, e sabendo que é um Pai bom, que é um Pai amoroso, que é um Pai que nos ama, nós temos acesso pleno. Paulo vai dizer aqui na Epístola aos Efésios, capítulo 2, verso 18, que por Cristo nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós podemos falar então com Deus crendo que estamos falando com um Pai que está disposto a nos atender. Então perseveramos em oração, porque Ele nos mandou perseverar. Mas pedimos ao nosso Pai. Jesus, quando contou a parábola do juiz iníquo, ensinando a perseverar na oração, ele conclui dizendo assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que Jesus, quando vier, encontrará crentes orando, crendo? Cada um responda por si mesmo, mas o Senhor espera nos encontrar em oração. Ele reclamou com os discípulos, Pedro, você não pode perseverar nem uma hora? Eu imagino se Jesus viesse a muitas igrejas hoje, de uma hora tinha que baixar para uns 5 minutos de oração. Mas nós precisamos renovar, queridos, cada dia a nossa disposição para orar, porque Paulo diz, orando em todo o tempo. Nós precisamos ter uma vida constante de oração. Mas além de orar em todo o tempo, Paulo diz, com toda oração e súplica. Ou seja, com todo tipo de oração. Porque a oração não é só você ir ao Senhor com a lista de pedidos. Orar não é ir ao supermercado da fé com uma lista de compras. Jesus, eu estou precisando disso aqui hoje. Orar é muito mais do que isso. Lembre que Paulo está falando num contexto de batalha espiritual. Entre o general e os soldados, num campo de batalha, tem todo tipo de comunicação. Uma comunicação muito variada é necessária. É para pedir, é para informar, é para agradecer, é para fazer tanta coisa que nós podemos fazer na oração. E Paulo diz, orando com toda a oração e súplica, ou seja, com todo tipo de oração. Nós podemos na oração incluir a adoração, podemos incluir a súplica, a confissão, a intercessão, orar pelos outros, o agradecimento. Muitos crentes oram muito pouco porque na realidade não sabem orar. Acha que a oração só é pedir. Então depois que zerou a lista de pedidos, acabou a oração. E se não tiver quase nada para pedir, pronto, a oração fica curtíssima. Mas na oração, queridos, nós podemos começar orando, adorando. E depois incluir tantas coisas. Veja que no capítulo 2, o verso 1 da primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo diz
Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Ele já incluiu aí súplicas, que é pedir, orações que podem ser de diversas formas, intercessões, que é orar pelos outros, ações de graça. Nós oramos às vezes pedindo muito e oramos pouco para agradecer. Imagine se a gente tirasse um dia e dissesse: Jesus, eu vou orar aqui 1 hora só para agradecer. E temos o que agradecer durante 1 hora? Temos. Muito o que agradecer. Começa a se lembrar de tudo o que Deus já fez e já lhe deu. Só hoje, durante o dia, você respirou o dia todo, não precisou de um balão de oxigênio. Você caminhou o dia todo, não andou numa cadeira de rodas. Você está aí de pé, não está hospitalizado. Você está aí respirando e com a saúde razoavelmente em dia, não está internado numa UTI. Já temos muitos motivos para agradecer. Fora o que Deus nos deu durante todo dia, você tem muito o que agradecer. E nós somos ensinados por Jesus na oração a incluir muitas formas de comunicação com o Pai. Veja que em Mateus capítulo 6, que é a oração modelo, né, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu. Aí ele começa louvando, adorando a Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois ele começa a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. E ele termina com um reconhecimento: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Veja que na oração nós temos muitas coisas para fazer, há muitos elementos para incluir na oração. Há orações de confissão, há orações de entrega. Você ora, pede, depois entrega. Senhor, eu deixo em tuas mãos, porque o Senhor sabe fazer, porque o Senhor é quem vai resolver. É uma oração de entrega. Oração de confissão, de culpa, de omissão, de pecado, de ofensa. Oração de agradecimento, ações de graça, orações de intercessão por mim, pelo irmão, pela igreja, pelas autoridades, pelo Brasil, pelo mundo, pelos missionários, por tantas coisas que nós precisamos interceder. Então há muito o que fazer na oração. O apóstolo Paulo diz: orando com toda sorte de oração, com toda oração e súplica, porque nós podemos fazer muito mais do que simplesmente pedir. Nós poderíamos pensar pelo menos em incluir na oração adoração, que é reconhecer quem Deus é e nos submetermos a Ele. Louvor, que é exaltar a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade, por tudo que Ele é e faz. Confissão de culpa, de pecado, de ofensa, de omissões. Petição por nós e muitas coisas que temos para pedir. Intercessão, orar pelos outros, interceder, Paulo diz aqui, pelas autoridades, pela igreja, pelos irmãos, pelos líderes, por tantas coisas que a Bíblia nos manda interceder. Oração de entrega, oração de ação de graças ou de gratidão. Se a gente orasse 10 minutos em cada um tipo de oração desse aqui, nós já teríamos aí mais de 1 hora de oração. Então, orando assim, incluindo todos esses elementos, vai faltar tempo para a oração. O tempo vai ser pouco. Se o pastor terminar antes de 1 hora de oração, vai ficar a gente reclamando: mas como é que pode? Eu ainda estava na metade da oração, o pastor já terminou a oração. Só oramos 1 hora. Se os crentes oram pouco, talvez é porque não saibam orar, ou porque não estão conscientes da importância da oração num contexto de batalha espiritual que nós estamos vivendo. Nós precisamos orar. Há muitas necessidades. E nós precisamos estar olhando
à nossa volta para entender o que está acontecendo, para batalhar em oração. Colossenses 4:12, o apóstolo Paulo fala de um obreiro, ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, um obreiro, talvez o pastor lá de Colossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ali estava um pastor, um obreiro, que estava combatendo por aquela igreja em oração. Ele dobrava os joelhos e ia orar por ela, pedindo que eles estivessem firmes, maduros, que fizessem a vontade de Deus. Estava orando por eles, batalhando por eles. Oração de intercessão, queridos, é batalha. É batalha, e Paulo está dizendo que nós estamos num combate contra as forças espirituais. Deus levanta os crentes para orar, para que eles possam participar desta batalha. Quando oramos no nome de Jesus, repreendemos, pedimos, intercedemos, fortalecemos uns aos outros na oração, e assim nós vamos cada dia avançando nesta batalha. Se o crente não está atento ao que está acontecendo e não está intercedendo, colocando isso nas orações, ele está como um soldado que está cego no campo de batalha, sem enxergar, sem ver o que está acontecendo. Paulo diz, orando com toda oração e súplica. Mas oração também não inclui súplica. Mas quando ele destaca súplica, além de oração, ele está possivelmente se referindo a orações específicas. Súplica aqui fala então por necessidades específicas, situações concretas dentro da realidade daquele que ora. Porque é importante, irmãos, na igreja nós abrimos espaço para os irmãos fazerem pedidos de oração. Porque aí nós sabemos qual é exatamente a necessidade do irmão. Paulo faz pedidos de oração. Aqui nessa epístola, também lá os Romanos, capítulo 15, verso 30, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está clamando aos crentes para entrar com ele também em combate na oração. E ele tem pedidos. E ele diz, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. É um pedido de oração de Paulo. E que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Ele estava levando uma oferta de ajuda para os irmãos necessitados ali. Ele diz, ore para que seja bem aceito, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Então ele tem 3 pedidos de oração. Para que Deus o livre dos rebeldes, para que os santos de Jerusalém recebam bem aquela oferta e para que ele possa ir até Roma para estar com a igreja ali. Pedidos de oração. Por isso é importante os crentes participarem dos trabalhos de oração, dos cultos de oração, e ali colocarem também os seus pedidos. Porque um irmão apresenta uma necessidade, o outro apresenta outra necessidade, e aí nós podemos orar especificamente por essas necessidades. Os missionários mandam pedidos de oração, as igrejas colocam pedidos de oração, e aí Paulo diz que nós devemos orar com toda súplica, além das orações, ou seja, pedidos específicos. Quando apresentamos pedidos, cremos que Deus pode fazer. Aí os crentes oram especificamente por aquilo, e então entramos na batalha espiritual por meio da oração. Paulo, além de dizer, queridos, que nós devemos orar com toda oração e súplica, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito é orar sob a direção do Espírito Santo. Orar por meio da direção, por meio da intercessão do Espírito, por meio dessa ajuda do Espírito Santo. Judas, no versículo 20 da sua epístola, também diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, e ele continua, orando no Espírito, ou seja, pela direção, pela intercessão do Espírito.
Porque nós, muitas vezes, queridos, não sabemos como orar. Tem situação que você não sabe nem como pedir direito. Sabe qual devia ser a primeira coisa que nós devíamos pedir aí, então? Senhor, me dirija nesta oração. Senhor, me conduza nesta oração por teu Espírito. Paulo, Romanos capítulo 8, verso 27, é um texto muitíssimo interessante, porque ele vai dizer que não sabe orar. Veja o texto. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. É interessante porque Paulo não diz assim, vocês não sabem pedir, mas ele diz, nós não sabemos pedir. Ele está na lista dos que, às vezes, não sabem nem o que orar direito. E a gente podia pensar que Paulo, sendo esse grande homem de Deus, não, Paulo sabia toda hora como orar. Não, porque tem situações que a gente não sabe nem o que fazer, não sabe também o que é que Deus quer fazer. Mas ele diz, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Paulo está dizendo que às vezes nós não sabemos como orar, não sabemos como orar direito, e de fato não sabemos. Por quê? Porque não sabemos o futuro. E às vezes melhor do que dizer, Deus, faça assim, faça assim, faça assim, é dizer, Senhor, faça segundo a tua vontade, porque eu não sei o que é que vem pela frente. Ou nós não sabemos o que é melhor. Alguém pode estar pensando, não, melhor é se acontecer isso. Melhor é se eu tiver um aumento no meu emprego, melhor é se fulano casar com cicrano, melhor é se Deus fizer assim e assim. Nós, às vezes, temos esse atrevimento de querer dizer o que é que Deus deve fazer, o que é melhor, mas nós não sabemos isso. Porém, nós temos um Deus que sabe o que é melhor, que sabe qual é o futuro, que sabe como fazer, que sabe tudo isso e que por seu Espírito nos ajuda a orar. Nós não sabemos como orar, mas Paulo diz, o Espírito intercede por nós, pelos santos, segundo o que ele sabe que deve ser feito, porque ele conhece os corações e sabe o que é melhor. Então, por isso, nós devemos orar no Espírito, ou orar pela direção do Espírito, ou orar pedindo a ajuda do Espírito, ou orar através da intercessão do Espírito. Então, a oração eficaz é aquela que tem o Espírito como seu guia. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece o coração de Deus. O Espírito Santo conhece a mente do Pai. O Espírito Santo conhece, porque ele também é Deus e é onisciente. E ele pode então nos revelar ou nos conduzir para nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, irmãos, eu daqui não tenho como saber o que é que os irmãos estão pensando. Ninguém tem como olhar para uma pessoa e dizer, ele está pensando isso, ele está querendo isso. Ninguém vai saber, conhecer o pensamento da pessoa. Assim como você, seu espírito é que conhece o que é que você está pensando e o que você querendo, e não outra pessoa de fora, da mesma maneira Paulo diz, quem conhece o coração de Deus, a mente de Deus, o que Deus quer, o que Deus vai fazer, quem conhece isso é o Espírito de Deus que sonda as profundezas de Deus. Mas esse Espírito nos revela, nos guia, nos orienta. Então nós temos que orar realmente no Espírito. Ou seja, orar sob a direção do Espírito, pedindo que o Espírito nos conduza, contando com a sua intercessão por nós. Orando no Espírito, nós vamos orar bem, orar melhor, porque não sabemos como pedir. Paulo ainda diz que nós devemos orar
por todos os santos. Ou seja, nós devemos orar pelos outros. A oração, queridos, não é somente algo para nós colocarmos os nossos pedidos, as nossas necessidades, ou seja, não podemos orar apenas por nós mesmos, mas orar pelos outros. Porque se nós estamos num combate, se é uma guerra, você não pode defender só você. Se você defender só você e deixar o inimigo matar os outros, você vai perder a guerra também, daqui a pouco você vai ficar sozinho. Os soldados protegem uns aos outros, lutam uns com os outros. Se vê que um companheiro está em sufoco, o inimigo está atacando ele, vai lutar, defendendo, atacando o inimigo para proteger aquele amigo. Imagine num campo de batalha, alguém levou um tiro, caiu. Se não tiver alguém que chegue e lute por ele e o defenda, ele vai morrer. Então nós somos o corpo de Cristo, a igreja. E Deus deseja que esta igreja seja um corpo que funciona plenamente com a operação de todas as suas partes. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo falou sobre isso, que nós devemos crescer como um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz esse corpo crescer. E entre as coisas que um pode fazer pelo outro está a oração. A Bíblia manda orar uns pelos outros. Tiago capítulo 5, verso 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Mas esse justo aqui não está orando por ele. Ele está orando pelos outros. Esse é o contexto de Tiago. Ore uns pelos outros, porque a oração feita por um justo pode muito. Então a ideia não é, eu vou pedir, Deus vai me atender, eu vou ter isso, porque a oração pode muito. Não, a ideia é, eu vou orar pelos meus irmãos, eu vou orar pelos outros, porque a oração pode muito. É um contexto de orar em unidade, de orar crendo que nós podemos e devemos ajudar uns aos outros na oração. Então Paulo diz, ore sempre, ore com todo tipo de oração, ore no Espírito, mas ore por todos os santos. Nós podemos então servir ao corpo de Cristo, queridos. Servir à igreja através dos nossos dons, como Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, mas também podemos servir uns aos outros através da oração. Pela oração nós servimos em amor. Amamos os irmãos e intercedemos por eles. Veja que ele vai dizer, Gálatas capítulo 6 e o verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ora, levar as cargas não é ajudar o irmão a levar a sacola depois do culto. Levar as cargas é você dividir a preocupação do irmão. Você dividir aquele peso que o irmão está levando. Como nós dividimos a preocupação de alguém, queridos? Orando juntamente com ele. Dividindo a carga através da intercessão. E Paulo diz que quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Que lei? A lei de amar. O Senhor reduziu a lei, resumiu-a em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Nós amamos quando estamos orando uns pelos outros. Aliás, irmãos, se tem alguém orando por você, intercedendo por você genuinamente, você não pode dizer que essa pessoa não lhe ama, porque é impossível fazer uma oração genuína de alguém que realmente pede a Deus com fervor por seu irmão e ser inimigo dessa pessoa e não querer o bem dessa pessoa. Porque você está orando, intercedendo. Se você tem alguém que você acha que tem uma mágoa contra essa pessoa, comece a interceder fervorosamente por ela e você vai ver que essa mágoa vai desaparecer e você vai amar. Porque orando, intercedendo, nós estamos amando os irmãos. Intercedendo uns pelos outros. Batalhando uns pelos outros na oração. A oração não pode ser egoísta. Tem gente que
se apresenta na oração e pede tudo que ele tem e depois acabou a oração. Já pediu tudo que você tinha? Ok. Agora começa a interceder pelos outros. Você vai ver que tem muito mais coisa para você pedir. Ah, não estou me lembrando de nada. Ore pelos pastores. Eles precisam. Ore pela igreja. Ore pelas autoridades. A Bíblia manda. Ore e interceda porque há muita gente precisando de oração. E a unidade na luta contra o mal é absolutamente necessária, irmãos. Ninguém luta sozinho. Ninguém vai para o campo de batalha para lutar sozinho. Precisamos lutar um ao lado do outro. Nós lemos aqui textos onde o apóstolo Paulo diz que a oração é um combate em favor do outro. E é muito interessante que essa oração, quando ela não é egoísta, quando ela é altruísta, ou seja, quando ela ora pelos outros, quando ela se volta mais para o benefício dos outros, ela encoraja também os cristãos. Imagine você estar num campo de batalha, olhar para um lado, olhar para o outro e não tem ninguém com você. Você vai desanimar. Mas se você olha para um lado e vê um camarada lutando, vê um irmão lutando, vê um irmão intercedendo, se você sabe que tem alguém orando por você, lhe ajudando em oração, intercedendo junto por você, você vai lutar também com mais coragem, com mais valentia. Você sabe que não está só, percebe que tem outros orando por você. E quando a igreja ora, quando alguém intercede, quando alguém vai a Deus e pede pelo outro, nós vemos que ele se fortalece. Nós vamos encontrar, queridos, o apóstolo Pedro, Atos capítulo 12. Ele está preso. Tiago foi morto, decapitado. E agora Pedro está preso, aguardando o dia amanhecer para também ser morto. Só que Pedro na prisão está dormindo. Tem gente que não dorme nem porque amanhã vai fazer exame de sangue e não consegue dormir direito. Não dorme nem porque amanhã vai fazer uma entrevista de emprego. Imagine você saber que vai morrer. Porque Pedro está dormindo, está tão tranquilo. Primeiro porque ele confia nas promessas do Senhor. E depois porque tem uma igreja orando por ele, intercedendo por ele. O texto diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Talvez um irmão foi visitá-lo, ou quando ele foi preso, estava sendo levado, alguém disse: Pedro, nós vamos ficar orando por você. E a igreja estava lá, reunida, orando, intercedendo. E Pedro está lá, fortalecido na fé, consegue até dormir, porque há alguém batalhando por ele. Ele não está sozinho naquela batalha, não está sozinho, largado no campo de batalha. Nós podemos orar uns pelos outros. Paulo diz: ore por todos os santos, porque quando oramos estamos lutando lado a lado. E alguém vai ser fortalecido porque sabe que você está orando também, sabe que você está intercedendo por ele, sabe que você está batalhando por ele. Nós assim, queridos, crescemos em coragem, em confiança, em fé, quando oramos em unidade neste campo de batalha em que nós vivemos. Todos temos a necessidade da oração de outros por nós. Meu irmão, se o apóstolo Paulo está pedindo oração por ele, e diversas vezes, imagine nós. Nenhum crente pode viver sozinho sem necessitar da oração do outro. Mas se você precisa da oração do outro, ele também precisa da sua oração. Nós devemos e podemos orar uns pelos outros. Paulo está aqui orando, pedindo: ore por todos os santos. E ele diz: e por mim. Quando ele disse por todos os santos, já incluía ele, né? Já o incluía neste pedido. Mas ele reforça: ore por mim, irmãos. Ore por mim que eu estou precisando. E o pedido dele não é nem pela sua segurança, pelo seu conforto, é para que eu possa fazer a obra que Deus me mandou fazer aqui. Para que eu possa falar livremente como eu preciso falar. Falar com ousadia essa palavra de Deus aqui na prisão. Mas Paulo pede oração. Ele precisa de oração. Nós também precisamos de oração e precisamos orar uns pelos outros. O escritor da Epístola aos Hebreus também precisa de oração.
E ele diz assim, capítulo 13, verso 8, orai por nós. Aí ele tem um pedido, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ele quer voltar a encontrar com os irmãos para quem ele escreveu esta carta. E ele confia porque está ali servindo a Deus honestamente, servindo a Deus valorosamente. Mas ele diz, eu peço que vocês orem com instância. Ele está pedindo que os irmãos perseverem na oração por ele. Irmão, se o escritor bíblico, se estes homens usados por Deus, apóstolos que Deus usou para trazer a Bíblia para nós, se eles precisavam de oração, nós precisamos muito mais de orar uns pelos outros e de pedir que os irmãos também orem por nós. Não é saudável alguém querer viver sozinho e também não é bom alguém achar que não precisa de oração uns dos outros. Nós precisamos de oração. Não tenha vergonha de pedir oração. Não tenha vergonha de interceder por alguém e de também pedir que o outro interceda por você. Porque a oração, na realidade, é uma declaração de dependência. Quando nós pedimos oração, estamos reconhecendo que precisamos da ajuda de Deus, que precisamos do socorro de Deus, que precisamos que Ele faça na nossa vida. E nós realmente precisamos disso. Somos uma igreja e como igreja e servos do Senhor, precisamos da sua atuação por nós. Por isso precisamos orar e pedir oração. A Bíblia contém, então, muitos pedidos de oração pelos santos. E também santos pedindo a oração dos outros. Mas o que a Bíblia não tem, queridos, é alguém pedindo oração, fazendo pedido a um santo que já está no céu. Todos os pedidos de oração que nós temos na Bíblia é um santo pedindo a santos que estão na terra. Não há nenhum pedido de oração aos santos que morreram. Alguém, em vez de orar a Jesus, vai orar a José, a Antônio, a Maria, a Pedro, a uma lista enorme, como se eles pudessem ouvir e atender a esta oração. E alguém se vale da Bíblia para dizer, não, mas veja, Paulo pede oração aos santos. Sim, mas os santos que estão na terra, não os que estão no céu. Por que nós não pedimos aos crentes que estão no céu? Em primeiro lugar, porque não há comunicação com eles. Eles não ouvem. Quem está no céu não ouve quem está na terra, irmãos. Não tem como nós falarmos com eles. Alguém diz assim, não, mas o Espírito pode intermediar. Não, o Espírito Santo intermedia a nossa oração com o Pai, com Deus. Não há comunicação com os crentes que estão lá com Deus. Eles talvez possam se comunicar com Deus, mas nós não podemos nos comunicar com Ele. E o Espírito nos ajuda na nossa oração, mas nos ajuda na nossa comunhão e na nossa comunicação com Deus. Não há na Bíblia nenhum texto que diga que o Espírito Santo agiu como mediador na comunicação entre dois santos. Imagina o apóstolo Paulo preso, Espírito Santo, manda um recado para Pedro lá em... Não existe isso. Pedro, eu estou falando com você por meio do Espírito Santo. Não existe essa comunicação. A comunicação do Espírito é entre nós e Deus. Não entre nós e outros santos e outras pessoas. Alguém diz, não, mas nós somos um corpo. Olha, sua mão comunica com a outra mão. Diretamente não. A minha mão direita pode até mandar informações para a minha mão esquerda, mas somente através do cérebro. Na realidade, a minha mão direita manda um pedido para o cérebro é quem manda uma ordem para a minha mão esquerda, não é a mão direita que fala com a esquerda. Então eu posso falar com Deus. Eu sou corpo de Cristo, igreja de Cristo, mas só quem manda ordem para qualquer membro do corpo é a cabeça. Não é a mão que fala com a outra mão, faça aí um negócio para mim, não. A outra mão não tem comunicação.
a não ser através da cabeça. É Cristo que é a nossa ponte, a nossa fonte de comunhão com Deus. Nós lemos aqui Paulo dizendo, no capítulo 2 e o verso 18, por ele, por Cristo, nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Espírito nos dá acesso, mas dá acesso ao Pai. Não tem como nós nos comunicarmos com os santos que estão no céu. Os santos no céu, eles podem até conversar com Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 6, por exemplo, ele fala sobre a perseguição, os mártires. E ele diz assim, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Crentes que foram mortos por causa do Evangelho. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estão pedindo a Deus. E até pedindo que Deus haja. Inclusive para se vingar dos que estão na terra. Mas eles não têm comunicação com os que estão na terra. Eles têm comunhão com Deus. E comunicação com Deus. Aí alguém diz assim, mas se eles podem falar com Deus, por que não pode falar conosco? Porque nós não temos acesso a eles. Porque os vivos não se comunicam com os mortos. Porque quem está no céu não tem consciência nenhuma do que está acontecendo na terra. É a mensagem de Eclesiastes. Porque na parábola do rico e de Lázaro, há um abismo de lá para cá. E quando ele diz, mande alguém lá na terra, ele diz, ele já tem lá a comunicação suficiente. Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus é a comunicação que tem para eles. E é interessante na parábola que o rico só conversa com Deus. Ele podia ter dito assim, Lázaro, rapaz, quebre meu galho, fale aí com Deus, mas ele não fala com Lázaro. Ele só fala com o Pai. Não há nenhum versículo, nenhum modelo na Bíblia em que alguém da terra fale com alguém do céu, senão com o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos falar com os santos que estão lá. Só Deus pode ouvir as nossas orações, só Deus pode respondê-las. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente. Como é que eu posso imaginar que uma pessoa aqui, outra lá em Macau, outra lá em Mossoró, outra lá no Japão, outra lá nos Estados Unidos, todo mundo ao mesmo tempo resolve falar com Pedro? Como é que Pedro vai ouvir 1000 pessoas em 10 idiomas diferentes, falando com ele ao mesmo tempo, e ele vai conhecer esses pedidos? Ora, ainda que eu pudesse falar com Pedro, que eu não posso, seria impossível que Pedro ouvisse 1000 pedidos ao mesmo tempo, em japonês, em chinês, em coreano, em inglês, em alemão, em tupi-guarani, o que seja, e Pedro entendesse tudo e pudesse levar 1000 pedidos de uma vez a Deus. Se isso fosse possível, Pedro teria que ser onisciente. Porque só um ser onisciente pode ouvir milhares de pedidos, em diversos idiomas diferentes, guardar esses pedidos, e responder a estas orações. Se eu pudesse falar com algum santo no céu e ele pudesse realmente ouvir todas as orações e responder, ele teria que ser onisciente. O problema é que os homens, tanto os que estão na terra quanto os que já estão no céu, não têm esse atributo. Onisciência é um atributo incomunicável de Deus. Deus não distribui sua onisciência, nem a sua onipresença, nem a sua onipotência e alguns outros atributos. Deus não divide com ninguém porque é impossível. Se alguém pudesse ser onisciente, ele se tornaria Deus. Um homem não pode ser onisciente. Então não há como o Espírito capacitar um santo que está no céu para ele ouvir milhares de pedidos. Ou você acha que Pedro sabia português? Que Maria sabia português? Você pode falar com Maria em português que ela vai lhe responder? De forma alguma, é impossível. Só Deus pode ouvir todas as orações porque Ele é onisciente.
Se os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, ao mesmo tempo, falarem com Deus, Ele fala com eles como se fosse só uma pessoa falando com Ele. Ele ouve o pedido, Ele guarda o pedido, Ele é capaz de responder, pode ser em qualquer idioma, não há necessidade de tradução, porque Deus é onisciente. Por isso que Ele pode ouvir milhares de pedidos em diversos idiomas e pode responder a cada um deles, porque Ele é Deus onisciente. Pedro, nem Maria, nem Tiago, nem João, nem ninguém dentre os homens é onisciente, portanto não poderia ouvir os pedidos, nem que fosse possível falar com ele. Mas não há comunicação com os santos, eles não têm a capacidade de ouvir todos os pedidos, se responder, e o Espírito Santo não media essa comunicação de um santo para outro santo, e sim entre um santo e Deus. Aí é que o Espírito Santo é nosso mediador. Nós pedimos aos irmãos que orem por nós. Mas quando nós pedimos, irmão, ore por mim, e Deus atende a essa oração, você até agradece as orações, mas você agradece a resposta a Deus. Irmão, obrigado porque os irmãos oraram por mim. Porque Deus respondeu a oração, porque o Senhor respondeu, mandou a resposta. Nós agradecemos que Deus fez quando nós oramos, mesmo quando os irmãos intercedem por nós. Mas o problema é que tem gente que pede a Maria e depois vai agradecer a Maria. Pede a Rita e vai agradecer a Rita. Pede a Pedro e vai agradecer a Pedro. Ou seja, se eu vou lá e pago uma promessa, uma graça, uma coisa a quem eu pedi, que não é Deus, então eu estou dizendo que foi Ele quem fez. E há milhares de oração, amigo. Se você quiser conhecer, procure por aí que você vê que tem a oração a Benedito, a oração a Antônio, a oração a Judas, a oração a toda a qualidade. Se ora até o coração de Jesus. Eu não sabia nem que o coração sozinho podia ouvir alguma coisa. Mas tem oração. Só que quando eu oro a uma pessoa, e depois eu vou e agradeço a ela porque ela fez, isso na realidade é idolatria. Eu estou fazendo dessa pessoa o meu Deus. Alguém que me atendeu na oração. Ela que fez por mim. Isso é idolatria. A Bíblia não sustenta em nenhum momento que nós devamos orar aos santos. Mas ela sustenta que nós devemos pedir aos santos que orem a Deus por nós. Pedir aos santos que estão na terra, não aos que estão no céu. Os que estão no céu não têm mais acesso à comunicação conosco. Nós pedimos oração e Paulo está pedindo, ore por mim, ore pelos santos, mas pelos que estão na terra. E o pedido é que os santos que estão na terra orem pelos outros. Não temos como acessar os santos que estão no céu. Se ainda tivéssemos esta condição, não seria possível eles ouvirem todos os pedidos e respondê-los. Eles não são oniscientes. O Espírito é mediador entre nós e Deus nas orações, mas não entre um santo e outro. Nós vemos então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui nos falando sobre oração. Ore em todo o tempo. Ore com todo tipo de oração. Ore no Espírito Santo. Ore intercedendo pelos santos e por mim. Há uma ênfase na oração, porque a oração deve ser algo constante na vida do crente. Ela é essencial na batalha contra os poderes malignos. Se nós estamos em batalha, então como soldados não podemos perder a comunicação com o nosso general. Porque o general vai nos dizer, olha, faça assim, faça desse jeito. E nós vamos respondendo a ele, agindo dessa maneira. Porque Deus, queridos, desperta os crentes, inclusive, para orar. Alguém já disse que quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, desperta os crentes para orar, para pedir acerca disso. E Deus também desperta os crentes para orar uns pelos outros. Às vezes você está dormindo, acorda, pensando no irmão fulano, sonhou com o irmão fulano. Sabe o que é isso? É Deus querendo que você interceda por ele. Uma irmã muito amiga nossa, um dia estava orando
E ela disse que orando ali logo cedo, 5 horas da manhã, estava em oração na sua casa e de repente Deus lhe trouxe ao coração: ore pelo pastor fulano de tal. E ela começou a orar por aquele pastor, mas falando, orando a Deus: Senhor, abençoa o pastor fulano, e no pensamento dizendo: mas eu não sei quem é esse pastor, eu não conheço esse pastor. Mas como o Espírito havia dito: ore pelo pastor fulano, ela foi orando por ele. No finalzinho da oração, aí Deus disse a cidade do pastor. Ela no outro dia comentou com a colega de trabalho, que também era crente, que Deus tinha levantado ela, despertado para orar por esse pastor, mas ela não conhecia. E ela disse: mas o pastor Kleber conhece esse pastor, que eu já tive numa vigília e o pastor Kleber estava lá com ele. E nós fomos lá na igreja desse pastor. Quando ela falou comigo, eu tinha acertado naquele dia de pregar na igreja desse pastor. Essa irmã foi juntamente comigo e com minha esposa, a irmã Dione, e ali o pastor foi dizer, quando ela disse que dia era que ela tinha sido despertada para orar por ele, ele disse: irmão, naquele dia eu estava muito fraco, assim, triste, achando que estava aqui abandonado, esquecido, que ninguém se lembrava de mim, que ninguém fazia nada por mim. E Deus levantou uma pessoa que ele nem conhecia para orar por ele. Isso é o cuidado de Deus e também o valor que há na oração, de interceder uns pelos outros, de orar uns pelos outros, porque estamos numa batalha. Todo crente deve orar e vigiar sempre. Jesus disse que nós devemos estar alerta, preparados para vencer as tentações. E ele disse em Mateus 26:41, vigiai e orai. Porque para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se somos fracos, irmãos, então precisamos nos fortalecer através da oração, através da comunicação com Deus, através da comunhão com o seu Espírito. Na oração nos fortalecemos e poderemos vencer as tentações. Conheça mais sobre a oração. Leia mais sobre a oração. Quanto mais conhecermos sobre a oração e quanto mais praticarmos a oração, mais preparados estaremos para orar e batalhar e interceder pelos santos. Quando você ora, quando você ouve a oração de alguém mais maduro, quando você lê sobre oração, quando você estuda sobre oração, melhor você poderá orar. Melhor você estará preparado para interceder pelos outros, para lutar nesta batalha da oração. Nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia manda. Devemos também pedir oração, pedir a intercessão dos crentes, mas só daqueles que estão nos ouvindo. Ninguém pede oração a quem não está ouvindo. Imagine eu aqui e dizer assim: irmãos, orem por mim, e eu estou aqui também pedindo aos irmãos lá do Japão que orem por mim. Ora, de que adianta eu dizer aqui na igreja que eu estou pedindo oração aos irmãos do Japão, se os irmãos do Japão não conseguem me ouvir? Se os irmãos do Japão não entenderiam nem se eu falasse com eles. Então não faz sentido alguém tentar falar com os crentes que não estão lhe ouvindo. Nós só podemos pedir oração a quem está ouvindo para poder interceder por nós. E nós devemos fazer isto, pedir oração e orar uns pelos outros. Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre o combate espiritual que nós estamos inseridos. E ele nos orienta a fazer da oração uma constante arma e uma ampla arma de combate. Combater, orar e orar sempre, orar constante. Orar e orar por muita gente e por todo tipo de... incluir todo tipo de oração neste combate. Quando nós oramos pelo país, quando oramos pelas autoridades, quando oramos pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, pelos missionários, estamos combatendo. Quando estamos agradecendo, estamos louvando, estamos reconhecendo quem Deus é, nós estamos combatendo na oração. Quando estamos na oração
pedindo perdão, nós estamos combatendo também, porque o inimigo não terá de que nos acusar quando estamos orando assim. Então nós precisamos orar. E a oração aqui do apóstolo Paulo é para que eu possa fazer a obra que o Senhor me mandou fazer aqui. Ele não é um preso qualquer, ele é um embaixador de Cristo em cadeias. Ou seja, ele não foi preso por acaso, ele foi mandado por Jesus para aquela prisão para fazer uma obra. E ali ele está pedindo, então, não é pelo seu conforto, não é pela satisfação das suas necessidades, porque nós não podemos ser egoístas nas nossas orações. Há muitas vezes que os crentes pedem oração só por si mesmos, só por suas necessidades. Ou oram também só por isso. Mas nós precisamos orar uns pelos outros e precisamos orar pelas coisas que Deus quer realizar. A sua vontade seja feita. Deus é o alvo da nossa oração. É a Ele que nós oramos. Paulo dobra os joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pede aos santos que ore a Deus por ele, pela mediação do Espírito. Não oramos a homens, oramos a Deus. Ele é o alvo da nossa oração e da nossa gratidão. Quando a oração é respondida, é a Deus que nós agradecemos. É a Jesus que nós agradecemos. Por quê? Porque foi Ele quem fez. Mas os irmãos pediram, sim, eles se juntaram a você nesse pedido. Mas ao Senhor é que foi pedido, Ele foi quem fez, Ele é que deve ser alvo da nossa gratidão. Porque só Ele pode ouvir e só Ele pode responder a todas as orações. Mas se nós cremos que Deus ouve, e cremos que Deus responde a todas as orações, queridos, então não podemos deixar de orar. Não podemos parar de orar. Não podemos negligenciar a vida de oração. Não podemos fazer da oração apenas uma coisa aleatória. Precisamos fazer da oração uma constante. Viver em oração. Orar várias vezes ao dia, se possível. Andar por aí, você vai trabalhar, você vai cuidar das coisas na sua casa, mas não desligue da oração, não desligue da presença de Deus. Não se descuide de interceder, de orar, de estar ligado com os céus, porque nós estamos num campo de batalha e a oração é o que nos faz mais fortes para usar as armas que Deus nos dá e podemos vencer a carne, a tentação e o diabo, sermos vencedores por meio da oração. Não pare de orar. Não ore pouco. Não ore negligentemente. Não ore de qualquer maneira, mas ore com insistência ao Pai. Ore batalhando pelos santos. Ore a quem pode ouvir e responder. Ore crendo, porque a oração é algo que nos faz participar desta batalha e do projeto de Deus para a humanidade. Nós, como igreja, como corpo, fazemos parte do projeto e do plano de Deus e agimos na oração segundo a sua vontade, para que Ele cumpra esta vontade aqui na terra. Que Deus os abençoe, que nós possamos orar mais. Possamos despertar hoje para fazer da oração uma arma constantemente utilizada, para nos capacitarmos mais, aprendermos mais e orarmos mais uns pelos outros. Deus nos dará a vitória, porque Ele ouve e responde às orações dos santos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.